Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta nesse 22º domingo do tempo comum do ano C. A leitura deste domingo se encontra no livro de Eclesiástico, capítulo 3. Vamos juntos ver o que essa leitura nos diz. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e, com o ouvido atento, deseja a sabedoria. Amados irmãos e irmãs, vamos juntos aprofundar essa leitura. Mas antes, só um comentário rapidinho. Se você ainda não está seguindo o Instagram oficial do canal, não esquece, siga aí, @joselucas.galdino, ok? Lá tem material bem legal para você. Mas voltando. Sobre a primeira leitura, primeira coisa eu queria contextualizar você sobre quem escreveu esse texto, certo? E em que contexto ele foi escrito, porque isso é muito importante para a gente poder entender por que esse livro defende tanto a humildade. Primeira coisa, a gente hoje em dia se data, segundo os estudiosos, que esse livro aconteceu ali no início do século II a.C. Então são poucos anos antes de Jesus ter vindo ao mundo. Naquele tempo, a Palestina estava dominada pelos chamados Seleucidas. E aí, naquele tempo, começou a surgir de modo muito mais profundo o chamado helenismo, que foi meio que uma prática que visava tirar a cultura e os valores tradicionais. Então, os judeus, que tinham toda uma visão, seguiam a Torá, que faziam isso ou aquilo, eles se viram, alguns deles, envolto desta realidade e começaram a abandonar alguns valores que eram tradicionais daquele povo. E aí foi onde tudo começa a desandar, tá certo? E aí um certo homem chamado Jesus ben Sira, que no caso seria o autor deste livro, ele é uma espécie de um judeu tradicional, ele começa a se preocupar com essa realidade. Então ele vai e escreve um livro onde ele deseja defender esses valores tradicionais. Ele deseja defender a sabedoria judaica. Isso porque a dinâmica do helenismo era meio que dizer o seguinte, a filosofia e o conhecimento vão libertar vocês, tudo o que vocês pensam ou creem são coisas completamente arcaicas. Um exemplo da visão que se tinha, por exemplo, era que você devia, como é que eu posso dizer a palavra? Você nunca deveria repartir os bens com outras pessoas, porque senão você não vai ganhar. Você deve juntar hoje muito para assim você ter no futuro. Mas a lógica cristã é o inverso. Quem reparte é quem ganha. Então veja que a dinâmica, essa sabedoria que existia no mundo helênico era diferente da sabedoria que o povo de Israel vivenciava. Certo? Então veja que essa é uma dinâmica de uma sabedoria judaica que está em crise. E aí, obviamente, o texto que nós vamos ler na liturgia trabalha agora com o tema da humildade. Então, coloque na sua cabeça uma coisa. Dentro da liturgia, nesta semana, nós vamos focar na humildade. Essa é a palavra-chave. E aí, vamos olhar o que vai dizer o texto. Diz assim, filho, realiza teus trabalhos com mansidão, e serás amado mais do que um homem generoso. Esse aqui não é tanto o nosso foco, porque, como eu disse a você, o tema-chave é a humildade. Aí vai dizer assim no versículo 20, na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade e assim encontrar a graça diante do Senhor. Olha que interessante. A Bíblia não critica quem é grande. A Bíblia não critica você ter um emprego, ter dinheiro, talvez até um dia ficar numa classe alta de vida. Não, a Bíblia não condena, mas diz, na medida em que você for grande, você deve praticar a humildade. Em resumo, a humildade seria a qualidade fundamental na vida de uma pessoa. E só para lembrar para você, a palavra humildade, ela tem a mesma raiz da palavra humus, a mesma raiz. E a palavra humus significa uma terra boa para cultivo. Partindo dessa expressão, o que é que a gente pode conseguir concluir? É que ser humilde é nada mais, nada menos do que reconhecer o seu lugar
para então você produzir bons frutos. Uma vez que, se humildade é terra boa para o cultivo, obviamente se produz frutos. Então vamos entender um pouquinho, vamos entender aqui para você entender a lógica. Eu não posso querer me orgulhar diante das outras pessoas, porque eu preciso reconhecer o meu lugar. Né? Por exemplo, tem gente que fica querendo praticamente ser Deus no lugar do outro. Não. Vou dar um outro exemplo para você. Amados irmãos e irmãs, eu sei que pela minha vida de estudo e por graça de Deus acima de tudo, é claro, hoje eu tenho um certo conhecimento bíblico. Reconhecer isso não é ser orgulhoso, é reconhecer que sim, eu gosto da Bíblia, eu tenho algum conhecimento. Ponto. Agora, sabendo qual é o meu lugar, agora eu vou buscar produzir bons frutos. Ou seja, esse canal, por exemplo, é um fruto. Você entende? Então, muitas e muitas pessoas se revestem de uma falsa humildade como se tentassem mentir sobre o lugar em que elas se encontram. Como se elas tentassem mentir sobre as suas qualidades que elas possuem inerente à sua vida. E isso não é humildade, isso é ser mentiroso. Ok? E aí, continuando, né? A humildade entra nesse contexto. E aí, aqui na própria leitura vai falar, né? Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que Deus revela os seus mistérios. Então é isso que é bonito, né? Aquele que se faz pequeno, aquele que se reconhece no seu lugar diante de Deus, ou seja, que é nada comparado a Deus, Deus revela seus mistérios. E aí vai dizer que o poder do Senhor é grande, né? Mas ele é glorificado por aqueles que são os menores. E depois, dentro do texto, vai se falar que para aquele que é orgulhoso, isso não tem remédio. Porque infelizmente o orgulhoso tapa os ouvidos. Ele não quer buscar reconhecer a verdade. É mais ou menos esse o contexto aqui dessa leitura. E aí, para finalizar, como é que a gente pode aplicar isso aqui na vida real? Tudo diante do que eu já comentei. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, independentemente do lugar em que nós chegamos, nós precisamos reconhecer o nosso lugar. Nós não somos Deus para sermos perfeitos e sair pisando nos outros. Tem gente que faz isso. Nós não somos donos da nossa paróquia, donos da nossa comunidade, donos da nossa capela para querer ficar pisando nas pessoas. E tem gente que é assim. Entendamos onde é que está o nosso lugar e continuemos a produzir bons frutos. Ponha isso na sua cabeça que isso não saia de modo algum. Esse é o foco da leitura de Eclesiástico. E antes de finalizar o vídeo, já falei do Instagram, mas eu quero lembrar duas coisinhas para você, tá bom? Você que quer me ajudar nesse projeto de evangelização, e eu agradeço muito se você me ajudar, torne-se membro aqui do canal. Basta você clicar nesse botãozinho, seja membro, e aí por apenas R$5 ao mês ou R$25, dependendo das suas condições, você me ajuda a evangelizar. Com R$5, você só vai ter acesso aos vídeos antecipadamente, ok? Com R$25, você ainda vai ter acesso a vídeos exclusivos, como o estudo do Catecismo da Igreja Católica. E mais, por favor, compartilhe o vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas se inscrevam aqui no canal, tá bom? Que Deus te abençoe e até mais.